A ponte Glienicke cruza o rio Havel na Alemanha, ligando Berlim Ocidental a Potsdam. A aparência simples e austera da ponte oculta os muitos dramas humanos ocorridos ali durante os períodos mais tensos da Guerra Fria. Foi nesta ponte, chamada Ponte dos Espiões, sob o olhar de duas superpotências, que uma tensa troca de prisioneiros ocorreu em 11 de fevereiro de 1986. Jornalistas e equipes de televisão se reuniram no lado oeste da ponte para assistir ao espetáculo. Naquele dia, Karel Kucha estava na ponte. Usando o terno Brooks Brothers e mocassins Gucci, ele estava ao lado da elegante esposa, Hanna Kucha. Há 20 anos, cidadãos tchecoslovacos fugiram para a América em busca de nova vida. Como imigrantes soviéticos, eles partiram para viver o sonho americano. Para Karel, isso significava subir na hierarquia acadêmica. Para Hanna, era uma carreira lucrativa no comércio de diamantes. Ambos haviam se tornado cidadãos naturalizados dos Estados Unidos da América, mas tudo isso era uma cortina de fumaça. Karel era um agente adormecido da inteligência da Tchecoslováquia, enviado para espionar os Estados Unidos. Conseguiu o que nenhum outro, infiltrar-se na CIA como espião soviético ilegal. Ao cruzarem confiantes a ponte dos espiões rumo à liberdade, as autoridades americanas sentiram que um traidor americano escapara por entre seus dedos. Esta é a história de Karl e Hanna Kucha, os últimos super-espiões da Guerra Fria. Karel Kucha nasceu em 21 de setembro de 1934 em Bratislava, a capital eslovaca da Tchecoslováquia. Uma nação ainda relativamente jovem, a Tchecoslováquia foi formada por uma união após a queda do Império Habsburgo entre Eslováquia, Boêmia e Morávia. Karel, filho de Jaroslav, nasceu na Áustria. Sua mãe, Irena, era judia. A Tchecoslováquia era composta por vários grupos étnicos distintos, mas apesar disso, nos anos 1930, o país estava prestes a se tornar uma potência industrial europeia. No entanto, a ascensão do nazismo na Alemanha traria um fim prematuro a essa perspectiva esperançosa. Com o Führer alemão prestes a assumir o poder, o antissemitismo dominou a Tchecoslováquia em 1934. A jovem nação assistiu impotente quando, em 30 de setembro de 1938, Alemanha, Grã-Bretanha, França e Itália assinaram o Acordo de Munique. Isso cedeu vastas áreas tchecas à Alemanha, incluindo os Sudetos, com grande população de alemães étnicos. Adolf Hitler não ficou satisfeito e continuou a absorver mais territórios, instalando um estado fantoche nazista no protetorado da Boêmia e Morávia. Em 1º de setembro de 1939, os nazistas invadiram a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. A repressão aos judeus na Tchecoslováquia foi severa, com a família Kucha se mudando quando Karel tinha apenas 4 anos de Bratislava para Praga, onde achavam que poderiam se misturar em meio à sociedade mais cosmopolita. A mãe de Karel, Irena, passou toda a guerra escondida no apartamento da família e escapou dos nazistas. Os pais e os 2 irmãos dela não tiveram a mesma sorte, morrendo nos campos de concentração nazistas. A libertação da Tchecoslováquia começou em meados de 1944, com os soviéticos estabelecendo um governo provisório tchecoslovaco em abril de 1945. Com o avanço soviético, a Tchecoslováquia estava pronta para ser tomada ideologicamente. Karel Kucha, com 11 anos na época, já falava inglês além do tcheco nativo. Desde essa idade, ele já se metia em encrenca. Ele e alguns colegas protestaram contra o retrato de Stalin nas salas de aula. Por isso, ele foi expulso, mas como o comunismo ainda não dominava totalmente a sociedade, Karel e seus colegas foram readmitidos após recurso bem-sucedido. Em 1949, Karel ingressou numa escola de francês em Praga e logo se tornou fluente no idioma. Embora fosse inteligente e dedicado, ele tinha numa veia claramente anti-autoritária,
que veio à tona quando ele e um grupo de colegas conspiraram em novembro de 1949 para derrubar o regime comunista. Essa era uma grande ambição para um pequeno grupo de garotos de 15 anos, mas ainda assim eles tentaram conseguir armas de fogo para a tarefa. Os adolescentes não sabiam que um deles era informante da Serviço de Segurança do Estado, Agência de Segurança do Estado Tcheco, responsável pela inteligência e contra-inteligência, interna e externa. Quando a Serviço de Segurança do Estado soube dos planos dos garotos, eles foram presos imediatamente. Após interrogatório rigoroso, os garotos foram liberados sem acusação, talvez porque as autoridades entenderam que adolescentes às vezes aprontam. Embora tenha conseguido evitar a prisão, o jovem Carl agora tinha um arquivo na Serviço de Segurança do Estado aberto em seu nome. Isso o assombraria por décadas e daria início à sua vida posterior como espião. A Tchecoslováquia rapidamente caiu sob controle do Partido Comunista Soviético. Expurgos políticos ao estilo stalinista eram comuns e a reforma monetária devastou as economias de muitas famílias tchecas. Com a morte de Iosif Stalin em 5 de março de 1953, surgiu uma esperança. Por meio de suas reformas econômicas, sociais e políticas, o novo líder soviético Nikita Khrushchev libertou milhões de prisioneiros políticos das prisões soviéticas e denunciou secretamente Iosif Stalin aos membros do partido, durante seu discurso no 20º Congresso do Partido Comunista. Os tempos na Tchecoslováquia continuaram difíceis, com o presidente Antonín Ksar-Potok mantendo-se fiel ao stalinismo e erguendo a maior estátua de Iosif Stalin em Praga, em 1955. Em 1960 nasceu a República Socialista da Tchecoslováquia. Com isso, sua transformação política e ideológica estava completa. De volta ao lar, Karol frequentemente entrava em conflito com seu pai, Jaroslav. Ele era evidentemente um homem duro e rotineiramente menosprezava seu filho. A família não tinha boas condições financeiras e Jaroslav foi forçado a se aposentar precocemente de seu cargo nos Correios e a família sobrevivia com uma única pensão modesta. Para ajudar nas despesas, Karel passou a ser guia turístico em Praga aos 15 anos. Nessa época, ele já era fluente em tcheco, inglês, francês e russo. Seu talento com idiomas e narrativa foi útil e ele aproveitava para exercitar a criatividade, algo que seu pai não incentivava. Depois de se formar no colégio francês, com as melhores notas em 1953, Karel se candidatou para estudar na prestigiada Universidade Charles, mas estranhamente sua inscrição foi rejeitada. Ele tentou novamente e teve o mesmo resultado. Só após sua terceira inscrição, ainda em 1953, ele foi aceito para estudar matemática e física, disciplinas escolhidas por seu pai. Evidentemente, o Arquivo Serviço de Segurança do Estado de Karl Kutscher, que o marcava como encrenqueiro, estava prejudicando suas perspectivas de carreira futura e sua posição social. Mesmo assim, Karl continuou seus estudos com dedicação, matriculando-se também na Academia de Praga durante o último ano de seus estudos, na Universidade Charles, onde estudou teoria do cinema e roteiro. Karel escrevia meio período para a televisão da Tchecoslováquia e lecionava ciências e matemática em uma escola técnica, sendo depois nomeado professor assistente de matemática no Instituto de Tecnologia da Tchecoslováquia. Karel já trabalhava há 7 anos como guia turístico em Praga. Certo dia, ele foi contatado por um professor do Departamento de Filosofia da Universidade Columbia, nos Estados Unidos da América. Foi uma ligação que mudaria a vida de Karel para sempre. O professor George Klein soube que Karel falava bem inglês e queria saber se ele poderia ser seu guia durante sua viagem pelo país estudando literatura tcheca e da Europa Oriental. Karel aceitou a oferta, e o que solidificou a relação entre os dois homens foi quando Karel levou Klein para ver o túmulo de Franz Kafka, um autor tcheco ainda obscuro, cujo trabalho só ganharia reconhecimento internacional muitos anos depois. Klein apresentou Karel a um novo mundo de pessoas e ideias, raras na Tchecoslováquia
despertando nele o desejo de explorar o que havia além da cortina de ferro. Para isso, Karel Kucha se inscreveu para participar de um grupo de professores que estava prestes a viajar para o Mali. Embora tenha sido aceito no programa, ele teve o passaporte negado. Depois de ganhar uma competição da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura para lecionar em Camarões, teve o passaporte negado novamente. Só anos depois, Karel confirmaria suas suspeitas sobre o Serviço de Segurança do Estado. Ele havia sido colocado na lista negra para viagens fora da Tchecoslováquia. Para limpar seu histórico, Karel se candidatou ao Partido Comunista da Tchecoslováquia em 1960. Um amigo o convenceu de que isso era uma boa ideia, argumentando que, se Karel não podia vencê-los, era melhor se juntar a eles. Frustrado, mas determinado, Karel conseguiu em 1962 se candidatar como roteirista de comédia na Rádio Tchecoslováquia. No entanto, a oportunidade seria de curta duração, depois que Karel se envolveu em uma discussão com um agente disfarçado da Serviço de Segurança do Estado após uma noite na cidade. Karel foi abordado pelo agente da Serviço de Segurança do Estado após ser visto beijando sua acompanhante na porta da casa dela. Uma discussão se seguiu, com Karel sendo denunciado pelo incidente e posteriormente condenado por cometer atividade criminosa de caráter moral. Após recurso, Karel recebeu 2 anos de liberdade condicional. Isso bastou para que ele fosse demitido da rádio. Isso colocou Karel em uma situação difícil, já que o desemprego na Tchecoslováquia era considerado crime na época. Ele acabou conseguindo trabalho como vigia noturno em um canteiro de obras. Ele passou por vários empregos durante um período, ensinando em um planetário e depois trabalhando como trabalhador agrícola. Um homem com a inteligência e ambição de Karel Kucha nunca se contentaria com essa vida. Em 1962, Karel entrou em contato com um amigo de sua antiga escola de cinema, que ele sabia estar trabalhando para seu arqui-inimigo, a Serviço de Segurança do Estado. Na divisão de contra-inteligência, Jan Lischke espionava atores e cineastas vistos como alvos fáceis para recrutamento inimigo. Lischke retirou o arquivo de Karel dos registros da Serviço de Segurança do Estado e viu que ele continha um relato detalhado de todas as indiscrições passadas de Karel. As suspeitas de Karel sobre por que nunca progredia na vida foram confirmadas. Os amigos refletiram sobre o assunto. Pedir filiação ao partido não bastou para limpar o histórico de Karel. Ainda assim, se ele conseguisse ser empregado justamente pela organização que o assediava e o impedia de avançar, talvez então pudesse providenciar para que seu histórico fosse apagado. O plano era tão maluco que talvez funcionasse. Karl começou a acompanhar seu amigo Jan Lischke nos bares e cafés frequentados pelos agentes locais da Serviço de Segurança do Estado. Aos poucos ele começou a se entrosar, e seus camaradas logo perceberam que o ex-professor e poliglota poderia ser útil para a agência. Não está claro exatamente quando ele foi recrutado, mas pelos 3 anos seguintes, Karel recebeu um treinamento extenso em espionagem, incluindo comunicações secretas, detecção e evasão de vigilância, e como passar em testes de polígrafo. Karel Kucha, por mais anti-autoritário que fosse, acabara de se tornar uma pequena engrenagem na colossal máquina soviética. Karel continuou trabalhando como operário no setor agrícola, o que ele sabia que ajudaria em sua reabilitação contínua. Em 1963, numa festa no armazém onde trabalhava, Karel viu Hanna Pardansva pela primeira vez. Karel se apaixonou imediatamente pela jovem 10 anos mais nova. Além de ser extremamente bonita, ele logo descobriu que ela vinha de uma família com bons antecedentes comunistas. O pai de Hanna entrou no partido em 1945, tornando-se chefe de uma filial local e depois membro sênior da infraestrutura nacional do Partido Comunista. Os sentimentos eram mútuos e, em menos de 3 meses após se conhecerem, o casal se casou em novembro de 1963. Harner sabia sobre o treinamento de Karl,
e sua associação com o Serviço de Segurança do Estado, e ambos tinham como objetivo viajar para o exterior em sua primeira grande missão. Logo, Carl e Harner tiveram sua grande chance. Eles ganharam confiança do Serviço de Segurança do Estado e foram convidados a viajar aos Estados Unidos da América como refugiados dissidentes. Uma vez na América, o objetivo deles era se infiltrar nos círculos artísticos, jornalísticos e científicos do leste dos Estados Unidos. Depois disso, eles tentariam infiltrar-se em organizações de segurança e acessar materiais confidenciais para repassar aos controladores tchecos. Esse plano era realmente simplista. Farrell e Hanna eram cobaias na primeira tentativa do Serviço de Segurança do Estado de implantar um agente adormecido atrás das linhas inimigas. O plano era apenas levar o casal aos Estados Unidos da América e ver o que fariam depois. Viajar da Cortina de Ferro para o Ocidente na Guerra Fria não era simples. Felizmente, Hanna tinha um tio morando na Áustria. O tio Joseph seria a entrada deles no Ocidente. Em 11 de setembro de 1965, Karel e Hanna viajaram para a Áustria. Eles viajaram leves, levando quase nada além das roupas do corpo e uma barra de sabão contendo um conjunto oculto de códigos cifrados necessários para se comunicar com o Serviço de Segurança do Estado. Como comunista convicto e membro do partido, o pai de Hanna foi doutrinado na operação. Ele foi o intermediário por onde Hanna enviava mensagens codificadas em cartões postais. Como parte do plano, Karel havia confidenciado durante uma visita do professor George Klein que ele e Hanna pretendiam desertar. Ele não revelou sua verdadeira missão para ele. Ironicamente, Klein era fortemente suspeito pelo Serviço de Segurança do Estado e também por Karel, de trabalhar para a inteligência americana. Ao chegar à Áustria, Karel e Hanna se apresentaram na embaixada americana, avisada por Klein, e pediram asilo nos Estados Unidos da América. A história de cobertura de Karel era bela porque era quase verdadeira. Seu histórico com o Serviço de Segurança do Estado, que o atormentou a vida inteira, agora servia a outro propósito: credibilidade aos olhos do Ocidente. Karel e Hanna receberam asilo e, em 5 de dezembro de 1965, embarcaram em um voo fretado pelo Fundo Americano para refugiados tchecoslovacos. A caminho da América, logo iniciariam a missão. De volta a Praga, a Serviço de Segurança do Estado questionava se escolher Karel como alvo fora a decisão certa. A agência sabia de suas opiniões progressistas e seu histórico de problemas com a lei. Eles também sabiam que ele tinha um temperamento violento, era emocionalmente instável e era movido principalmente por dinheiro. Apenas o tempo mostraria se escolheram certo. Logo, Carl e Hanna começaram a construir sua nova vida em Nova York. Logo, os dois conseguiram empregos, o que permitiu ao casal alugar um apartamento na Rua 55, perto da 8ª Avenida, e comprar um carro usado da Chevrolet. Hanna trabalhou na joalheria Harry Winston, na 5ª Avenida, separando diamantes. Carl, novamente graças à sua relação com o professor George Klein, foi contratado pela Rádio Europa Livre. Esta era uma estação de rádio administrada pela CIA, que transmitia notícias pró-americanas e análises políticas para o bloco oriental. Para os soviéticos, a Rádio Europa Livre era o principal inimigo da propaganda. Ela era popular entre estudantes e a inteligentsia, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas queria apenas acabar com ela totalmente. Esperavam que um homem atrás das linhas inimigas ajudasse a obter informações sobre a equipe da Rádio Europa Livre, formada por muitos dissidentes e emigrantes soviéticos de segunda geração. Karel, no entanto, recusou-se a delatar seus colegas na estação de rádio. Os controladores do Serviço de Segurança do Estado frequentemente se frustravam pela pouca informação que ele dava e o que compartilhava não era considerado útil. A recusa contínua de Karel em cooperar nessa área foi um ponto de discórdia com o Serviço de Segurança do Estado por anos.
O responsável por Karel Kucher durante essa fase inicial de sua missão foi Miroslav Pourik, um agente da Serviço de Segurança do Estado, operando sob cobertura diplomática e trabalhando nas Nações Unidas. Miroslav e Karel se reuniam todo mês e Karel recebia algumas centenas de dólares a cada encontro. Coral ainda era um agente adormecido, aguardando pacientemente para se infiltrar na inteligência americana. Em 1966, ainda com o objetivo de ingressar no meio acadêmico americano, Coral se candidatou e recebeu uma bolsa para estudar na Universidade de Indiana. Coral e Harner então arrumaram suas coisas e se mudaram para Bloomington, Indiana, em setembro de 1966. Bloomington não era Manhattan e, assim, na primavera do ano seguinte, Coral e Harner já estavam planejando voltar para Nova York. George Klein foi útil mais uma vez ao apresentar Coral a um professor da Universidade Columbia e, assim, após passar 2 semestres em Indiana, Coral recebeu e aceitou uma vaga para trabalhar no Instituto Russo de Colômbia, enquanto fazia seu doutorado. Era um centro de estudos liderado por Zygmunt Brzezinski, polonês-americano, que depois foi conselheiro do presidente dos Estados Unidos da América, Lyndon B. Johnson. Karel certamente estava se cercando de pessoas influentes. Apesar do progresso, os Kuchers sentiam pressão financeira, o que gerou tensão no relacionamento. Os empregos deles pagavam mal e eles se sentiam atrás dos colegas de Karel na academia, apoiados por dinheiro antigo. Mal sabiam os Kuchers que eventos em seu país natal, a Tchecoslováquia, logo aumentariam suas preocupações. Em janeiro de 1968, Alexandr Stupček foi eleito o primeiro secretário do Partido Comunista da Tchecoslováquia. Isso foi visto pelo povo como um sinal de esperança por mudanças. Após anos de crescente insatisfação entre os tchecoslovacos, devido às dificuldades econômicas e à falta de liberdades políticas. O desejo de Dubček era introduzir o socialismo com um rosto humano. Ele queria democratizar o governo e aumentar a liberdade de imprensa, de expressão e de viagem. Ele também buscava uma economia mais descentralizada. Essas ambições representavam uma grande mudança em relação ao rígido controle soviético do bloco oriental. A política de reformas de Dubček, chamada de Programa de Ação, era vista com profunda suspeita pela União Soviética e por outras nações do Pacto de Varsóvia. Eles temiam a propagação de ideias liberais em seus países. A tensão chegou ao ápice quando, nas últimas horas de 20 de agosto de 1968, a União Soviética, junto com Polônia, Hungria, Alemanha Oriental e Bulgária, invadiu a Tchecoslováquia. A invasão foi recebida com ampla resistência não violenta da população tchecoslovaca, mas o que ficou conhecido como Primavera de Praga foi rapidamente sufocado. O resultado da invasão soviética foi um período de normalização durante o qual o status quo foi restaurado. O líder soviético Leonid Brezhnev destituiu Dubček e promoveu uma grande purga no governo, trocando a maioria dos funcionários por comunistas linha dura ao estilo soviético. No cenário global, o Ocidente condenou a invasão, percebendo a baixa tolerância soviética a reformas sociais e políticas. A Guerra Fria se intensificou quando os estados satélites soviéticos perceberam que estavam subordinados aos soviéticos, querendo ou não. De volta a Nova York, Karel assistiu tudo com desgosto. Descrevendo-se em uma entrevista posterior como um patriota tcheco, a principal lealdade nacional de Karel era com a Tchecoslováquia e seu povo eslovaco, não com a União Soviética. Ele odiava o regime invasor de seu país e não queria trabalhar com quem fazia parte do novo governo fantoche soviético na Tchecoslováquia. O agente da Serviço de Segurança do Estado de Karel foi uma das vítimas dessas purgas, substituído por alguém leal à KGB. Karel Kuchar perdeu quase toda a motivação para seguir trabalhando na Serviço de Segurança do Estado. Ele pensou em desertar de verdade e contar tudo ao FBI. Em 1969, ele deixou o emprego na Rádio Europa Livre depois que o programa em que trabalhava foi cancelado.
Após meses se mantendo discreto e evitando contato com seus controladores, Karl recebeu um sinal para se encontrar com o Serviço de Segurança do Estado em 30 de março de 1970. Karl não foi à reunião nem ao encontro remarcado no dia seguinte. Nos meses seguintes, Karel desapareceu. Só em 10 de outubro de 1970, Karel aceitou conhecer seu novo responsável. A reunião no restaurante Continental não saiu como o Serviço de Segurança do Estado esperava, com Karel ficando furioso, gritando com seu novo responsável e o ameaçando. Apesar do encontro tempestuoso, os dois concordaram em se ver novamente meses depois. Coral recebeu uma lista de documentos e informações que seus chefes queriam obter. Se Coral entregaria o que foi pedido, seria uma verdadeira prova de sua lealdade, que o Serviço de Segurança do Estado, naquele momento, começava a duvidar seriamente. Em dezembro de 1970, quando Coral chegou de mãos vazias à reunião seguinte, o Serviço de Segurança do Estado começou a perder a esperança em seu agente. Eles até consideraram planos para derrubá-lo ou sabotar sua vida nos Estados Unidos. Durante esse período tenso, Karel chegou a visitar o FBI em novembro e contou a eles que havia sido abordado pela inteligência tcheca. Karel pensou que, sendo honesto e se oferecendo como agente duplo, evitaria a acusação e poderia ficar nos Estados Unidos. O FBI, mais focado na máfia, então, recusou a oferta de Karel e não tomou outras medidas. No dia 21 de setembro de 1971, Karel tornou-se cidadão naturalizado dos Estados Unidos. O pedido de cidadania de Hana foi adiado por seus laços com o Partido Comunista Tcheco, mas foi concedido no ano seguinte. Enquanto o Serviço de Segurança do Estado avaliava a melhor forma de cortar de vez o contato com seu agente, eles não faziam ideia de que Karel estava prestes a conseguir sua maior oportunidade até então. Frustrado com suas perspectivas de emprego, Karel foi ao escritório de colocação profissional da Universidade de Colômbia e demonstrou interesse em trabalhar para o governo dos Estados Unidos. Dada sua proficiência em tcheco e russo, sugeriram que ele se candidatasse à CIA e, assim, em abril de 1972, munido de cartas de recomendação de Klein e Brzezinski, foi exatamente isso que Karel fez. A CIA precisava urgentemente de pessoas como Karel, fluentes em russo e idiomas do leste europeu, por isso ele era quase certo para a vaga. Além do processo regular de entrevistas, havia mais um pequeno obstáculo a ser superado, um teste de polígrafo. Mas para Karel isso não era problema. Ele era físico de profissão, havia sido treinado pelo Serviço de Segurança do Estado para enganar detectores de mentiras controlando respostas fisiológicas em interrogatórios. Coral fez o teste e passou com louvor. Em fevereiro de 1973, Coral Kuchar mudou-se para Washington, Distrito de Colômbia, começando a trabalhar em um ramo secreto da divisão soviética e do leste europeu da CIA. Lá, ele foi encarregado de ouvir gravações de conversas secretamente gravadas entre os alvos soviéticos da CIA. Por causa de sua relação difícil com o Serviço de Segurança do Estado Karel, não revelou aos controladores o motivo da mudança para Washington. A inteligência tcheca se surpreendeu ao descobrir e a notícia logo chegou à KGB. De repente, Karel Kucha despertou grande interesse. A Serviço de Segurança do Estado teve que encarar o fato de que, por mais volátil que fosse seu agente, ele conseguiu totalmente sozinho se infiltrar na Agência Central de Inteligência. Contra todas as probabilidades, Karel Kucher conseguiu e o agente adormecido da Serviço de Segurança do Estado seria ativado. Com sua autorização de segurança ultra-secreta, Karel começou a repassar informações críticas para seus controladores. Ele disse que o chefe da KGB em Beirute era monitorado, a missão militar tcheca em Berlim Ocidental vigiada e que 4 linhas telefônicas na Embaixada Soviética em Bogotá foram grampeadas pela CIA. Depois de ouvir e traduzir dezenas de conversas dessas linhas telefônicas grampeadas, Karel descobriu que a CIA estava tentando recrutar um diplomata soviético estacionado em Bogotá. Em 1973,
Alexandr Ogorodnik estava aproveitando seu tempo longe de Moscou, na América Latina, talvez até um pouco demais. Ele tinha acabado de descobrir que sua amante colombiana estava grávida e seus chefes não iam ficar nem um pouco satisfeitos quando soubessem. Em uma operação conjunta da inteligência colombiana e da CIA, Alexandr Ogorodnik foi recrutado como espião para o Ocidente. Com o codinome Trigon, Alexandr Ogorodnik foi logo chamado de volta a Moscou para um cargo no Departamento de Assuntos Globais do Ministério das Relações Exteriores da União Soviética. A CIA ficou entusiasmada por ter um agente trabalhando para eles no coração da União Soviética. O caso dele foi conduzido por Martha Marty Peterson, a primeira mulher a atuar como oficial de caso na estação da CIA em Moscou. Ogorodnik foi preso em julho de 1977, depois que a KGB descobriu uma troca de ponto morto combinada com Peterson. Durante o interrogatório, Ogorodnik mordeu uma caneta dada pela CIA. Havia uma cápsula de cianeto dentro. Em segundos ele estava morto. Uma investigação posterior revelou que as traduções do relatório do agente Trigon do russo para o inglês foram feitas por Karel Kucher. Quer ele percebesse ou não, havia um custo humano muito real no trabalho que Kucher estava fazendo. Ao expor um agente duplo soviético, Karel sabia o valor de sua posição na CIA, tanto para o Serviço de Segurança do Estado, quanto para a organização que controlava tudo e tinha recursos bem maiores. Ele usou isso para exigir uma compensação bem maior da KGB. Hannah não era só espectadora nos negócios duvidosos do marido. Ela decidiu ficar em Nova York para seguir no comércio de diamantes. Ela ganhava bem, cerca de $20.000 por ano, trabalhando para a Savion Diamonds, mas também se tornou uma mensageira para seu marido, encontrando-se com agentes da Serviço de Segurança do Estado e recebendo pagamentos em dinheiro por documentos e informações que entregava. Seu trabalho como negociante de diamantes, que exigia viagens frequentes, era uma ótima cobertura para suas idas ao exterior. Coral estava ansioso para voltar para Nova York, o que fez no verão de 1975, após aceitar uma transferência para o Escritório de Pesquisa Política da CIA, onde trabalhou como contratado, ganhando $12.000 por ano. Em sua busca por riqueza e status, Karl exigia cada vez mais dinheiro dos soviéticos. Ele dizia que só conseguiria se encaixar se tivesse igualdade financeira com colegas e contemporâneos. Karl recebeu mais $20.000, que ele usou em janeiro de 1976 para dar entrada em um apartamento no luxuoso edifício Park Regis, no Upper East Side de Manhattan. A vida ia bem para os Kuchers nessa fase. Eles haviam se assimilado completamente à nova vida americana, estavam ganhando bem, e Karl era o queridinho do Serviço de Segurança do Estado e da KGB. No entanto, o casal levou seu estilo de vida hedonista a níveis extremos. A vida deles era movida pelo materialismo. Dinheiro, drogas e sexo eram a ordem do dia. Desde a época em que Karl começou a trabalhar para a CIA na Virgínia, ele e Hannah passaram a frequentar festas de sexo juntos nos fins de semana. Eles viraram swingers e festejaram intensamente entre as elites de Washington e Nova York. O casal frequentava essas festas semanalmente em locais com nomes como Retiro de Platão, o Inferno, o Portão Swinger e Casais da Capital. Essas atividades extraconjugais somavam-se aos diversos feriados que Karl e Hannah passavam juntos nos Estados Unidos da América e na Europa. Karl virou fanático por fitness. Quando não corria, treinava na academia da Associação Hebraica de Jovens, na Rua 92. A vida de Karl como espião estava alcançando novos patamares. À medida que Karl se tornava mais experiente em seu cargo na CIA, ele passou a ser solicitado não apenas para traduzir gravações e relatórios, mas também para fornecer sua própria análise política dos documentos que traduzia. O que era uma aposta de uma agência de espionagem tchecoslovaca inexperiente estava dando grandes resultados.
O sucesso de Karel foi tão notável que relatos de suas atividades chegaram à mesa de Oleg Kalugin, o chefe de contra-inteligência estrangeira da KGB. Ele era um dos principais caçadores de espiões da KGB. No entanto, havia um pequeno detalhe. Dizia-se que Oleg Kalugin trabalhava secretamente para a CIA. Em agosto de 1976, Karel e Hannah marcaram de encontrar a Serviço de Segurança do Estado na Áustria durante férias na Europa. Quando chegaram, foram informados de que estavam sendo chamados de volta à Tchecoslováquia para novas reuniões. Karel foi levado a uma casa segura da Serviço de Segurança do Estado, numa vila perto de Praga, onde enfrentou conluio. Durante horas, ele foi interrogado sobre todos os seus passos desde que chegou aos Estados Unidos da América. Ao final da sessão, Karel recebeu um ultimato: aparecer na televisão tcheca, para admitir espionagem e denunciar a CIA ou ser abandonado. Karel Karl recusou firmemente e disse que, se não pudesse voltar aos Estados Unidos da América, as pessoas o procurariam. Afinal, ele e Harner eram americanos. Os dois espiões chegaram a um impasse. Karl e Harner foram autorizados relutantemente pela KGB a voltar aos Estados Unidos da América, mas suas vidas já estavam de cabeça para baixo. Ao retornar a Moscou, Kalugin escreveu um relatório denunciando Karl como espião americano. Era poderoso o suficiente dentro do aparato da KGB para que sua decisão fosse considerada final. Sem contato com seus controladores, Harner seguiu no comércio de diamantes e Koral retomou a vida tranquila na academia após o fim do contrato com a CIA. Nos 5 anos seguintes, os Kuchers viveram, talvez pela primeira vez desde que chegaram à América, uma risada sincera. No começo dos anos 1980, o poder de Oleg Kalugin começou a enfraquecer. Rumores circulavam sobre a possibilidade de ele ser um traidor, e ele foi rebaixado a vice-chefe da KGB de Leningrado. Com a perda de confiança no ex-general pela inteligência soviética, dúvidas sobre suas decisões começaram a surgir. O interrogatório e a denúncia de Koral Kusha por Kalugin em 1976 passaram a ser vistos de outra forma. A Serviço de Segurança do Estado percebeu que desperdiçava um de seus agentes ilegais mais valiosos, embora voláteis. Em maio de 1981, o chefe da KGB, Yuri Andropov, lançou a Operação Ryan. Este foi um programa de inteligência militar soviético criado para obter provas de planos dos Estados Unidos para um primeiro ataque nuclear contra a União Soviética. A nova administração Reagan fez pouco para acalmar os temores soviéticos, com o discurso de Ronald Reagan sobre a Guerra nas Estrelas em 1983, elevando as tensões a novos patamares. Os soviéticos precisavam de todas as informações em campo, então rapidamente planejaram se reconciliar com Karel. Um agente da Serviço de Segurança do Estado chamado Jan Fiele foi encarregado de reativar Karel como agente. Ele era um rosto familiar para Hannah, que já havia encontrado o homem em algumas ocasiões em reuniões anteriores de entrega. Ele foi aos Estados Unidos em 1982 e retomou contato com Karel. Entediado e insatisfeito, Karel Kucher não hesitou em aceitar a oferta de Jan Fiele. Karel conseguiu para si um emprego trabalhando para a equipe de campanha política do candidato ao governo de Nova York, Louis Luhrmann. Ele fazia contatos importantes nos círculos republicanos e tinha percepções aguçadas sobre a política em desenvolvimento nos Estados Unidos da América. Por mais satisfeito que Karl estivesse por ter retomado seu trabalho como espião, ele estava ficando ansioso. Desde o homem chamativo com binóculos do outro lado da rua, até o estranho som de clique ocasional em seu telefone residencial e o sujeito em quem Karl continuava esbarrando na academia, ele estava convencido de que estava sendo vigiado. Hannah ficou tão preocupada com a vigilância que deixou de trabalhar como mensageira em outubro de 1983. Em janeiro de 1984, Karel fez o mesmo
comunicando o fim de sua cooperação com o Serviço de Segurança do Estado ao enviar uma mensagem para Praga. Karel e Hannah estavam tão preocupados em serem comprometidos que, por meses, planejavam sair dos Estados Unidos. Em novembro de 1984, venderam o apartamento em Manhattan e transferiram o dinheiro para Zurique, prevendo mudança para a Áustria. As preocupações eram justificadas, já que o FBI os vigiava há meses. Durante a vigilância rotineira da contra-inteligência do FBI, Karel passou a aparecer com frequência entre os cidadãos tchecos, sob observação do FBI. Acredita-se também que Jan Fila, que recrutou Karel, na verdade estava trabalhando para a CIA na época. Fila sumiu de repente, sem deixar vestígios, talvez tenha entrado no programa de proteção a testemunhas da CIA. A KGB afirmava oficialmente que Oleg Kalugin traiu Karel Kucha. No dia 15 de novembro de 1984, os Kuchers saíram de uma reunião no banco após a venda de seu apartamento. Karl foi com Hannah até o escritório dela no Clube Diamante, na Rua 47, e a acompanhou até lá dentro. Alguns minutos depois, ele saiu do prédio sozinho. Então, ele avistou um rosto familiar. Era o homem que ele sempre via na academia. Ele olhou para ele e foi direto até Coral com a mão estendida. "Tenho amigos que querem falar com você", disse o homem. Coral percebeu de imediato que encarava um agente do FBI. Embora soubesse que não estava sendo preso, Coral achou melhor não recusar o convite do homem. Um carro parou e Coral entrou. Coral foi levado até um hotel próximo. Levado a uma suíte com vista para o Central Park. Essa foi uma operação conjunta da CIA e do FBI. Coral sentou-se e o interrogatório iniciou imediatamente. Harner, disseram eles, também havia sido detido e estava sendo interrogado em outra sala. Apesar de ter sido submetido a muitas horas de interrogatório e de ter sido acusado diretamente de ser um espião soviético, Coral manteve a calma. Se a intenção do FBI e da CIA era arrancar uma confissão de Coral, eles não iriam conseguir. Sem provas diretas de espionagem, os agentes tiveram que liberar Karl e Hannah no mesmo dia. No entanto, Karl concordou em se reunir novamente com a CIA e o FBI, mas as entrevistas seguintes renderam um pouco mais aos investigadores. Karl recebeu uma proposta da CIA, confessar a espionagem e cooperar integralmente, podendo futuramente sair do país livre ou enfrentar a acusação e possivelmente passar o resto da vida preso. Karl cedeu ao acordo por instinto de autopreservação. Após uma confissão, os Cougars iriam deixar os Estados Unidos para sempre rumo à Áustria. Em 27 de novembro de 1984, ficou acordado que o FBI levaria o casal ao aeroporto. Em vez disso, descumprindo o acordo oferecido pela CIA, o FBI prendeu Karl Kucher por espionagem e deteve Harner como testemunha material. Karl foi preso no Centro Correcional Metropolitano de Nova York. Embora soubesse que enfrentava a possibilidade de prisão perpétua, ou até pior, pena de morte, ele também sabia que os investigadores não tinham muitas provas contra ele. Com o passar do tempo, Hannah acabou passando 4 meses na prisão após ser acusada de desacato ao tribunal por se recusar a testemunhar perante um grande júri. Ela foi liberada enquanto aguardava um recurso. A condução do caso Kucher serve como uma lição de como estragar uma operação. A confissão que Karel havia fornecido como parte de seu acordo com a CIA estava comprometida e não seria aceita no tribunal. Sem a confissão, os investigadores tinham pouco mais do que provas circunstanciais. Mesmo assim, os promotores estavam sob pressão para levar o caso a julgamento e, por isso, Karel ficou definhando na prisão enquanto aguardava seu dia no tribunal. Sem opções, Karel elaborou um plano astuto. Através de seu advogado, ele enviou uma carta ao chefe da KGB, Vladimir Khrushchev. Karel sugeriu ser trocado por Natan Sharansky. Se esse nome não lhe é familiar hoje, certamente seria nos anos 80. Natan Sharansky era o prisioneiro político mais famoso do mundo, detido na Rússia
após tentar imigrar para Israel em 1973, em 1977, ele foi preso acusado de espionagem. Na verdade, ele não era espião, só tinha talento para expor a corrupção e crueldade da União Soviética. Ele era um dissidente e um símbolo global de resistência. Foi ousado da parte de Karel pensar que a KGB concordaria em trocá-lo por seu prisioneiro de maior destaque. Até o advogado de Karel duvidava, considerando seu cliente na época nada mais do que um espião de segunda categoria. No entanto, a aposta valeu a pena. Se a KGB realmente valorizava Karel Kucher como um de seus espiões mais eficazes, ou apenas via a troca de Sharansky como uma jogada de relações públicas e propaganda, nunca saberemos. O que sabemos é que logo foram feitos arranjos para uma grande troca de prisioneiros na famosa Ponte Glienicke. Para promotores americanos, a troca de prisioneiros seria um ponto positivo em uma situação que, de outro modo, seria muito sombria. Resumindo, Koral fez uma investigação e acusação mal conduzidas. Havia muito pouca perspectiva de os promotores realmente conseguirem uma condenação. Ao menos numa troca de prisioneiros obteriam algo desse fiasco. Karel se declarou culpado de espionagem em 3 de fevereiro de 1986 e aceitou prisão perpétua, comutada pelo tempo já cumprido, conforme acordo. Ele e Hannah perderam os passaportes americanos e foram declarados personas non gratas. Após as formalidades, os espiões tchecos foram levados de Nova York a Frankfurt e seguiram para Berlim para a troca. Karel, de mocassins Gucci e terno Brooks Brothers, e Hannah, com casaco e chapéu de pele pretos, desfilaram pela ponte enquanto as câmeras disparavam. Sharansky atravessou a ponte na direção oposta, junto com vários outros prisioneiros políticos trocados naquele dia. Karel e Hannah entraram no Mercedes-Benz dourado pertencente ao famoso advogado de espiões Wolfgang Vogel e logo foram levados para o outro lado da fronteira. Karel e Hannah foram recebidos como heróis ao voltarem para Praga, ganharam uma casa, um Volvo novo e Karel logo conseguiu um cargo no Instituto de Previsão Econômica. Hannah começou a trabalhar como tradutora para a Embaixada Britânica em Praga, mas eventualmente seu empregador descobriu sobre sua antiga vida como espiã e ela foi demitida. Karel e Hannah deixaram de ser heróis nacionais após a queda da União Soviética. Enquanto a bandeira de foice e martelo era baixada do Kremlin no Natal de 1991, os Kucher se tornaram relíquias de uma era passada. Karel e Hannah ainda vivem na República Tcheca, relativamente desconhecidos. Sua existência monótona está muito distante das vidas cheias de hedonismo que levavam antigamente. Ao final, Karel Kucher se questionou se, no grande esquema das coisas, algo do que fez realmente fez diferença. É isso. Digo, a vida de um homem foi emocionante de certa forma, mas você quer ver alguma realização. Você realmente fez a diferença. Que diferença eu fiz? O que eu conquistei? Eu não sei se eu faria isso de novo.